em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1, vamos ler até o 4. Você não está impedido de dar glória a Deus, de dar aleluia. Tá? Culto quem faz é você. Você tem que oferecer o teu culto racional ao Senhor. Glória a Jesus. Não sei se esse pedestal daqui a pouco não vai sair daqui. Atos 2, o primeiro versículo em diante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Opa, tem gente aí que disse escola bíblica. Atos capítulo 2, do versículo 1, vamos ler até o 4. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então nos diz assim: chegando o dia de Pentecoste, minha tradução é diferente, viu? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separam, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E eu peço que você repita comigo: missionários à espera da promessa. Missionários à espera da promessa. Mais uma vez. Missionários à espera da promessa. Glória a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Nós vamos ver o apóstolo, ou melhor dizendo, o escritor Lucas, que ele não era apóstolo, mas ele era médico. Nós vamos ver que ele, sendo médico, ele narra os acontecimentos do evangelho que leva o seu nome e também os acontecimentos de Atos dos Apóstolos. Ele narra com tanto detalhe, ele narra com tanta veemência, falando a respeito do Filho do Homem. E quando Jesus está na terra ensinando os seus discípulos, nós vamos ver que no capítulo 9, no versículo 22, antes de Jesus passar pela via dolorosa, antes de ele ser crucificado, ele está ensinando os discípulos, ele está instruindo os seus discípulos debaixo da autoridade que de Deus veio sobre ele. Ele está dizendo: olha, eu vou morrer, eu vou padecer. E os discípulos que estão com Jesus estão entristecidos. Os discípulos que estão acostumados a andar com Jesus se entristecem por saber da notícia que Jesus iria os deixar. Se nós fôssemos receber a notícia de que Jesus iria nos deixar, com certeza nós iríamos nos entristecer. Porque coisa gloriosa é estar na presença de Jesus. Coisa maravilhosa é ter Jesus por perto. Coisa maravilhosa, coisa gloriosa é poder ter o auxílio de Jesus sobre a nossa vida. E os discípulos, quando Jesus ele está dando as últimas instruções, dizendo que ele iria morrer, mas tem uma coisa, ele disse: eu irei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Os discípulos, de momento eles se entristecem, de momento a sua alma é cometida por uma tristeza profunda. Mas havia uma promessa dizendo: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E nós sabemos dos acontecimentos que logo Jesus, ele é preso e ele é levado à cruz do Calvário. Somente está com ele João, o apóstolo, sua mãe e Maria Madalena, a qual era prostituta.
E aonde agora estão os discípulos? Os discípulos, todos fogem, todos desaparecem. Só fica esses 3 aos pés da cruz. Mas havia uma promessa que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Os discípulos agora, depois que Jesus morre e que ele é sepultado, eles estão num lugar em Jerusalém. Estão ali questionando um outro, nosso mestre nos deixou e agora o que vai ser de nós? Mas eles receberam o chamado de fazer missão. E quando ele vai falar lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele disse aos discípulos: sem mim nada podereis fazer. Essa palavra teve um poder sobre a vida dos discípulos, porque eles se entristeceram. O nosso mestre não estará mais conosco. Como é que nós vamos dar continuidade a essa obra gloriosa que ele nos chamou? Todos aqueles que são chamados para fazer missão, irmãos, eles começam primeiramente não com um convite. Porque o convite, ele é opcional, se você aceita ou você não aceita. Mas uma convocação é totalmente diferente. Quando nós somos convocados para alguma coisa, nós não podemos faltar. Quando nós somos convocados para o fórum, se nós faltar, a intimação vem de novo. Se nós fomos convocados para ir à delegacia dar um depoimento, se nós negarmos o convite, eles vêm buscar na porta de casa. Mas quando Jesus ele convoca os discípulos para fazer missão, para dar continuidade à sua obra, ele diz: eu vou, mas tem uma coisa, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos estão debaixo de uma promessa gloriosa. E logo após que Jesus é enterrado, é sepultado, nós vamos ver que, passado 40 dias, Jesus aparece aos discípulos. No capítulo de número 24, no versículo de número 49. Jesus aparece aos discípulos e conversa com eles. Eles se espantam e alguns se alegram. E até um deles diz: não, você não é o Cristo. Tomé lhe diz: não acredito, se eu não ver as marcas da cruz. Jesus pega e mostra para ele a mão esquerda furada. Jesus mostra a mão direita furada. Jesus mostra um lado que a lança o transpassou. Então o mestre está com eles. Ele cumpriu a primeira promessa sobre a vida dos discípulos. Mas ele dá mais uma ordem, dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. A primeira promessa é: a primeira ordem: não vos ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E tudo o que Jesus falou, irmãos, aos ouvidos dos discípulos, mesmo contrariado por eles, se cumpriu. Porque a palavra nossa, ela talvez não tenha tanto poder. Porque nós podemos falar e deixarmos de cumprir a nossa palavra. Mas o nosso mestre, o que ele falou, está falado e ponto final. E nós vamos olhar alguns aspectos, irmãos, na vida desses missionários que estão à espera da promessa se cumprir. Que promessa é essa, pastor? A promessa de que o poder e a virtude desceria sobre eles. E nós vamos ver o primeiro aspecto, aqui no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. O primeiro aspecto, irmãos, está contido aqui no capítulo de número 1. Vamos voltar um pouquinho. No capítulo de número 1, no versículo 4, nós fazemos um paralelo com a promessa que foi feita em Lucas 24 e 49. A ordem de Jesus foi: não vos ausentem de Jerusalém, ou seja, não saiam da onde vocês estão. Fiquem ali, porque a promessa há de vir sobre vocês. E a Bíblia diz, irmãos, que haviam ali 500 pessoas. 380 decidiram abandonar, desistir. Mas 120 ficaram ali, obedientes à ordem de Jesus. E o que eu aprendo aqui é que missão, primeiro ela começa sendo feita
com obediência. Repita comigo, obediência. Obediência. A ordem foi bem clara. Não saiam de Jerusalém. Fiquem ali até que vocês sejam revestidos. E o que é revestir? É como eu estou aqui usando essa camisa social. Eu estou vestido. E quando eu coloco o paletó por cima, aí eu me revisto. Eu coloco mais uma roupa. Os discípulos, esses 120 que estavam aqui em Jerusalém, eles já estavam vestidos pela promessa. Mas agora, porque eles resolveram obedecer e continuar em Jerusalém, eles iriam ser revestidos, eles iriam ganhar uma nova roupa, eles iriam ganhar mais uma autoridade a mais sobre a sua vida. Ninguém faz missão sem obediência. Por quê? Porque, como eu falei no começo, a ordem de Jesus, ela não é uma ordem do que tange diz respeito eu escolher se eu vou ou não. Mas quando Jesus dá ordem, é para nós cumprirmos, porque a ordem dele, aleluia, é uma ordenança própria, é uma ordenança poderosa. Porque quando ele ordena, ele já sabe que a missão com certeza irá ser cumprida. O primeiro aspecto, então, é a obediência. O segundo aspecto, na vida dos missionários que estão em espera da promessa, eles estavam reunidos. Agora sim, Atos 2 e 1. Eles estavam todos reunidos num só lugar. E nós aprendemos que missão nunca se faz sozinho. Deus, ele levanta um missionário para enviar para o campo. Talvez alguém fisicamente não esteja do lado dele, mas existe uma igreja que está orando e intercedendo e contribuindo para que essa missão seja concretizada. Então nós aprendemos que missão, primeiro, se faz com obediência. Segundo, não se faz sozinho. Eles estavam reunidos num só lugar. Missão não se faz sozinho, porque senão ele não teria escolhido 12 para dar continuidade àquilo que ele começou. Como eu falei, estavam 500 pessoas, 380 resolveu ir embora, 120 estavam ali, perseverante, unidos. Ou seja, a missão tem que ser feita de mãos dadas, unidos um para com o outro. Com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Glória a Deus. Terceiro aspecto, eles estavam ali obedecendo, eles estavam unidos e eles estavam em oração. Estavam esperando a promessa orando. Porque alguém ouviu dizendo da parte de Deus que Deus tem uma promessa sobre si. Mas esse alguém cruza os braços e espera que a promessa chegue. Mas quando nós olhamos para Atos 2, aqueles que estavam à espera da promessa, estavam primeiro obedecendo a ordem do mestre, estavam unidos e estavam em oração. A Bíblia não diz, mas eu posso fazer uma conjectura, que eles estavam de joelhos dobrando, dizendo: Senhor, cadê a tua promessa? Manda-nos a tua promessa, manda-nos a tua virtude, porque sozinho nós não vamos conseguir, porque sem a tua graça, sem a tua autoridade, sem a tua virtude, nós não vamos muito longe. E eles estavam ali orando. Então quer dizer que acreditavam na promessa e sabiam que para receber a promessa era necessário cumprir um dos maiores princípios que o próprio mestre ensinou. Que princípio é esse? Está em oração. Aleluia. Glória a Deus. Porque promessa é muito lindo quando nós ouvimos uma promessa. Não como essas promessas que daqui uns dias vão começar a prometer. Mas a promessa do mestre, se ele prometeu, como diz uma conhecida minha, é prego batido e ponta virada. Não tem como arrancar, não tem como tirar. A promessa é do mestre. E o que ele fala, ele não deixa cair por terra. Eles estavam em oração.
Para receber promessa, irmãos, eu não posso ficar de braço cruzado. Eu não posso estar ocioso. Eu tenho que estar em comunicação com aquele que me fez a promessa. Quando alguém me promete alguma coisa, eu não peço. Mas quando me promete, de vez em quando eu fico dizendo: ei, não te esquece, viu? Não te esquece. Assim nós devemos estar na presença do nosso Mestre, dizendo: Senhor, o Senhor tem uma palavra sobre a minha vida, o Senhor tem uma promessa para a minha vida. Senhor, eu sei que é no teu tempo, mas envia essa promessa para que eu testifique do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quarto aspecto, eles ouviram um ruído do Espírito, ou a voz do Espírito se aproximando deles. Não era vento, não era um vento comum que sopra por aí. Não era um vento norte, não era um vento sul, não era um vento oriental nem ocidental. Mas o vento que eles ouviram ali, quando eles estavam orando, era o vento do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles ouvem um ruído, e esse ruído toma a casa. E eu creio que eles levantam da oração e dizem: que ruído é esse? Que barulho é esse? Irmãos, a palavra vento é traduzida do grego por espírito. E nós fazemos aqui um paralelo, irmãos, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, quando Jesus fala com Nicodemos, dizendo que aquele que é nascido do Espírito é como vento. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas nós ouvimos a voz e o ruído dele. Eles estavam esperando a promessa. De repente, dentro do cenáculo, eles estavam reunidos, e o vento veemente soprou e adentrou naquela casa. E eles se levantam, e quem sabe eles se perguntam um ao outro: que vento é esse? Que ruído é esse? Que vento maravilhoso é esse que está soprando sobre esse lugar? Aleluia! E de repente esse vento não veio simplesmente soprar para fazer as cortinas levantar ou balançar de um lado para o outro, mas era o Espírito que eles estavam esperando. Era a promessa que o próprio Cristo que havia prometido a eles, e eles estavam ali dizendo: Senhor, nos manda a promessa, nos manda a tua promessa, nos manda a virtude que o Senhor nos prometeu. E agora a oração deles subiu até o trono de Deus, e agora o vento sopra e diz: enche a casa. E quando esse vento sopra, esse ruído acontece no meio deles. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, eu sinto o quinto aspecto: eles recebem a promessa. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. O que eles receberam da parte de Deus não foi apenas um sopro, não foi apenas ouviram o ruído, mas a Bíblia faz questão de dizer que eles receberam poder e virtude. A palavra virtude no grego quer dizer dunamis, que quer dizer dinamismo, que quer dizer dinamite, que quer dizer movimento. Aleluia, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus enche esses homens aqui, aleluia, eles não recebem apenas um estralinho, eles não recebem apenas, aleluia, uma alegria. Eles não recebem apenas o dom de línguas, do falar em novas línguas, mas eles recebem poder e autoridade para anunciar a Jesus. E Jesus, o ressurreto. Amém. Aleluia. Quando eu e você entendemos e cumprimos esses 5 aspectos: obedecer, estarmos reunidos, aleluia, estarmos em oração, e aprendemos a ouvir o ruído que da parte do Espírito vem sobre nós,
nós seremos cheios do Espírito Santo. E para que nós seremos cheios, pastor? Para nós fazermos missão. Porque a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E o próprio Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. Aleluia. E o Senhor conta com uma igreja que é poderosa, que esteja unida em oração e que esteja em obediência, para que almas sejam saqueadas do inferno e povoadas ao céu. Então eu te digo nessa noite que o mesmo vento que desceu, aleluia, no dia de Pentecostes, que a mesma virtude, que o mesmo Espírito que desceu naquele dia, ele pode descer sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Não depende de mim que estou pregando, não depende daqueles que cantaram aqui, mas depende exclusivamente de mim e de você. Nós dizemos: Senhor, envia-nos a tua promessa, envia-nos o teu revestimento, envia-nos a tua virtude e a tua unção. Porque o que desceu sobre eles não foi algo terreno. O que desceu sobre eles, aleluia, não foi algo natural, mas foi algo poderoso que veio da parte de Deus. O Pedrão, aquele mesmo Pedro que pegou na espada e cortou a orelha de Malco, mas que negou Jesus por 3 vezes, quando ele recebe a virtude do Espírito sobre a sua vida, a primeira mensagem que ele prega naquele dia, a Bíblia diz que salvou aproximadamente 3.000 almas para a glória do Senhor. Se nós pudéssemos entender, meus irmãos, a autoridade, o poder, a unção que está sobre as nossas vidas, sobre as nossas palavras, aleluia, essa igreja estaria cheia para a glória do Senhor. Por quê? Por que eu falo isso? Porque evangelizar, pregar o evangelho, anunciar a Jesus, não depende de mim que sou pastor, não depende só do líder de missão ou do coordenador do campo, mas depende de todos aqueles que aceitaram o chamado de Jesus na sua vida. E o primeiro chamado é para salvação. Você, aleluia, você aceita a salvação se você quer, você não é obrigado. Mas quando você aceitou adentrar a esse exército e você se alistou, você tem, aleluia, a responsabilidade de levantar a bandeira do evangelho. Então eu convido você a se colocar de pé nessa noite, porque eu ainda creio pelo poder da palavra que o Espírito de Deus, ele pode nos visitar aqui nessa noite. Porque ele conta comigo e com você. Deus, ele conta comigo e com você. Porque existem almas aqui ao nosso redor. Nós estamos aqui arrumadinho, estamos internados, estamos engravatados, estamos cheirosos, tendo a liberdade de adorar a Jesus. Mas tem almas aqui, irmãos, que se Jesus pudesse abrir os nossos ouvidos, aleluia, nós iríamos ouvir as almas clamando por socorro, à espera de uma palavra. Que palavra é essa, pastor? A palavra que saia da minha e da tua boca. Aleluia. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós venhamos atender esse chamado. E nós devemos estar à espera da promessa. Talvez alguém recebeu a promessa e esqueceu que essa promessa não é para ficar enlatada, não é para ficar presa, porque a promessa do Senhor, quando veio sobre os discípulos, essa promessa, esse enchimento de poder e de autoridade, ele não fica como esse copo aqui, ó, pela metade, mas ele fica cheio, e ainda mais, ele não fica só cheio, ele transborda por aqueles que estão ao nosso redor. Então eu te convido nessa noite a levantar as tuas mãos e clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, envia essa promessa, envia essa promessa. E se o grupo puder louvar aqui, por gentileza, eu creio, irmãos, na palavra que foi pregada, e eu creio no Espírito Santo que está aqui conosco nessa noite, que ele pode, irmãos, nessa noite nos renovar, ele pode batizar com o Espírito Santo, ele pode nos revestir nessa noite, porque ele conta com uma igreja poderosa para os últimos dias da igreja na terra. E você já pode ir adorando a Jesus, irmãos. Não espere o grupo começar a cantar para você adorar Jesus.
Talvez alguém diga: eu não senti de adorar. Aí eu tenho uma notícia para te dizer: que Jesus ele não esperou você sentir o peso ou o calor do inferno para ele te salvar. A Bíblia diz lá em 1 João que ele nos amou primeiro. Aleluia. Então eu não preciso sentir para adorar. Primeiro eu adoro para poder sentir. Eu exalto para poder sentir. Eu glorifico para poder sentir a presença do Mestre. E já adore a Deus, adore a Deus. Louve o nome do Senhor. Eu creio no renovo. Eu creio no renovo do Espírito de Deus para essa noite. Eu creio na autoridade do Espírito sobre vidas nessa noite. Navegue no oceano do Espírito nessa noite. Oceano do Espírito, e ali adorarei. Aleluia. Jesus ele conta com uma igreja desperta, uma igreja obediente, uma igreja que esteja unida, uma igreja que esteja em oração. Porque se estivermos assim, a promessa dele com certeza descerá sobre nós. Deus da minha vida, Há revestimento de Deus essa noite. Há renovo, há renovo. O Espírito Santo nessa noite começa a visitar vidas nessa noite. Começa a visitar lares nessa noite, Pai. Visita os teus servos e as tuas servas nessa noite, Deus. Renova, Senhor. Renova a força física, renova a força espiritual. Dá ânimo, Jesus. Pura banda calabachandarábia. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes, Espírito Santo. Tu não precisa mais descer, porque tu já estás dentro de nós. Mas se mova dentro de nós, Espírito de Deus. Se mova dentro de nós. Nos constranja. Venha nos constranger da missão árdua, da missão que o Mestre nos, aleluia, nos convocou. Levanta missionários e missionárias aqui nessa noite. Levanta jovens missionários e jovens missionárias nesse lugar. Renova, Senhor, as irmãs do ciclo de oração. Renova os obreiros aqui nessa noite, Espírito de Deus. Renova o grupo de louvor. Derrama a tua graça, derrama a tua unção, derrama a tua autoridade, Espírito de Deus. Se mova em cada um de nós nessa noite pelo teu poder. Tu és o mesmo, tu não mudou. Tu ainda és aquele que continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo. Mostra-nos a nós a nossa imperfeição, a nossa pequenez. Nos constrange a reconhecer que nós não somos nada sem a tua presença, sem o teu auxílio, Espírito Santo. Jesus, visita esse bairro, Senhor. Usa nossas mãos, usa os nossos lábios nesse lugar. Nos dá estratégia, Espírito de Deus, nos dá estratégia. Oh Santo! Jesus, tem pessoas aqui que falavam em outras línguas e já não falam mais. Tem pessoas que entregavam mensagens proféticas e já não entregam mais. Tem pessoas que oravam, Senhor, pela cura e já não oram mais. Visita essas tais pessoas aqui essa noite, Jesus. Visita, Jesus, visita, Jesus. Visita, Espírito.